Hoje nós temos a honra e o prazer e a alegria de conversar no Dois Dedos de Prosa com o presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, membro da Academia Baiana de Letras, ex-constituinte, empresário. Agora, profissão dele, pergunta para ele qual é a profissão. Advogado! Ah! É como a Raquel. A Raquel de Queiroz, minha amiga querida, quando chegava no hotel, ela, no meio de tantas profissões, ela botava jornalista, que tinha uma coluna no Cruzeiro. Joaci escreveu na Tribuna da Bahia, sua coluna Ponto de Vista, A Força da Democracia. Seja quem for o vencedor, o Brasil que emergir nas urnas no dia 30 de outubro de 22 será um país profundo e perigosamente dividido, como nunca ocorreu ao longo de nossa curta e periclitante história. Olá, doutor Joacil. Você é bom profeta, hein? Eu vou provar que você é bom profeta, hein? Pois é um prazer muito grande voltar a falar com você, Neumani. Essa energia que a Paraíba lançou para o Brasil, talvez até como o prenúncio desse anúncio também que o governo está fazendo, que o Nordeste brasileiro vai comandar o desenvolvimento nacional na próxima década, só de energia eólica produzindo aqui o equivalente a 10 Itaipus. Acho que você é o embrião de tudo isso. Eu passo, às vezes, indo de Natal para João Pessoa, passo lá diante de um monte de catavento, né? São Verdade. as receptoras da energia eólica. Mas eu digo que o professor, advogado, doutor Joaci Góes é profeta. Digo e provo, porque eu tenho esse livro dele aqui, ó. Esse livro é de 2001, ou seja, 21 anos, já é maior de idade o livro. A inveja nossa de cada dia. E hoje nós estamos nos preparando para que ele disse aqui, seja qual for o resultado das urnas, domingo, dia 30, o Brasil estará dividido entre o poder excessivo e a inveja. O que é que nós podemos fazer para livrar o Brasil dos poderes nefastos da inveja? Joaci Góes. Olha, em primeiro lugar, o que cada cidadão pode e deve fazer é incutir no ânimo do outro o entendimento de que é preciso respeitar o resultado das urnas. Até porque. Joaci, faça só um pouquinho para trás, que, que a sua câmera está. Aí. Tá bom. Estava cortando o seu queixo. Por favor, Pois continue. o importante é que cada um dos brasileiros aceite o resultado das urnas. E aqueles que perderam, eles aguardem mais 4 anos. E aqueles que ganharam, assumam o compromisso de suspender qualquer provocação, para que nós possamos restaurar os ambientes da boa convivência no âmbito da família, no trabalho, no clube e por aí lá vai. O ambiente está muito, muito, muito ruim. Hoje, quando você vai dar uma recepção, você procura verificar quais são as pessoas, porque em muitos casos tem havido episódios profundamente lamentáveis. De tal modo, a paixão tomou conta dos ânimos do brasileiro neste contexto eleitoral. Isso também está previsto na sua obra, Joaci Góes. E vocês viram que não são livros curtinhos, não são livros fininhos, não. São livros intelectualmente muito fornidos e também graficamente volumosos. Esse aqui é de 2004, né? Aquele que eu mostrei é de 2001, eu me enganei, é de 2001. Esse aqui é de 2004, ou seja, 18 anos, também já é maior de idade. É o ódio. Anatomia do ódio na família, no trabalho, na sociedade. Eu acredito, o Joaci Góes tem muita experiência, mais experiência do que muita gente em muitas áreas, mas eu acredito que ele nunca tinha vivido na Bahia e no Brasil
um ambiente tão envenenado pelo ódio ideológico, na verdade, o ódio político e da ambição política. O que é que motivou essa sua profecia, Joaci Góes? Olha, quando eu escrevia a Inveja, eu comecei a trabalhar no ódio como uma das dimensões da inveja. Aí o livro ficaria longo demais, grande demais. Eu então resolvi aprofundar ainda a inveja isoladamente, como um sentimento que não deriva necessariamente do ódio, como um sentimento que não deriva necessariamente da inveja. Pode derivar, mas também ele tem existência autônoma. E, de fato, a conclusão a que eu cheguei, depois de estudar, é que o ódio latente alimentado pelas pessoas é um fator de atraso do avanço da humanidade e de redução da produtividade das empresas. Por isso que o Brasil, eu acho, está muito atrasado em reconhecer esse fato real e deixa de submeter em caráter permanente também a administração pública o seu pessoal a um trabalho de autoconhecimento, para que eles se possam libertar desse sentimento da inveja e terem uma existência mais harmônica e mais feliz. Qual é a raiz desse ódio contemporâneo, desse ódio exacerbado? Ninguém aguenta mais o adversário, não existe mais adversário agora, são inimigos do outro lado que têm que ser extirpados, exterminados e não convividos com ele. Como eu examinei até isso, esse assunto é uma pergunta interessante que você formula, eu examinei as duas sociedades, a americana e a canadense. Os Estados Unidos e o Canadá estão na América do Norte, eles têm o mesmo espaço geoeconômico, são dois países excepcionalmente ricos, tanto do ponto de vista das riquezas naturais, quanto do ponto de vista tecnológico e científico. E fiquei impressionado com a enorme diferença existente nesses dois países do ponto de vista da emergência do ódio. Há muito mais ódio nos Estados Unidos, aferível até pela violência mensurada nos Estados Unidos, comparada com a do Canadá. E a conclusão a que eu cheguei é uma coisa interessante, né, Mendes? Os Estados Unidos são o paraíso da exacerbação do desejo do consumo. A publicidade nos Estados Unidos é uma publicidade que concita o indivíduo a ter as coisas. É como se houvesse apologia do ter sobre o ser. No Canadá, que eu conheço também muito bem, não existe o clima desse modo. Há um padrão mais europeu, um padrão que valoriza mais o ser do que o ter. Portanto, eu acredito que o Brasil sofre muito desse tipo de aprendizado americano, de um lado, e, do outro lado, as desnecessárias e gritantes desigualdades existentes em nosso país, onde nós temos não dois Brasis, como queria Jacques Lambert, o francês, há 60 anos, mas nós temos, pelo menos hoje, 4 Brasis. E esses 4 Brasis se entendem entre muito pouco ou quase nada. Quais são os 4 Brasis, Joaci? Você tem o Brasil miserável, você tem o Brasil pobre, mas não miserável, você tem o Brasil médio e você tem o Brasil afluente. É uma pirâmide que, em matéria numérica, é como uma pirâmide também, mas do ponto de vista dos benefícios sociais, é uma pirâmide com a base invertida. Então, quanto maior a categoria, menor a sua participação na riqueza nacional. E tudo isso é agravado por uma desigualdade absurda no plano da educação, de um lado, e da ausência de saneamento básico, do outro lado. Os dois grandes problemas brasileiros, há outros, mas os dois grandes problemas brasileiros, que, uma vez equacionados, nós caminharíamos a passos largos para sermos uma grande nação. Do ponto de vista do conhecimento, é a educação, no sentido não só do domínio da informação, como da incorporação de valores, e, do outro lado, a questão do saneamento básico,
você ter uma ideia, de acordo com a Oxfam, que é uma ONG internacional, as populações, em São Paulo é exemplo, o bairro Tiradentes de São Paulo, que é um bairro popular, que não tem saneamento básico, a longevidade é de 54 anos das pessoas. E aí, em São Paulo, em Higienópolis, que é o bairro de maior saneamento básico, a longevidade é de 79 anos. E o Brasil, como ainda tem 54% das pessoas sem saneamento básico, então você entende que essa falta de saneamento básico corresponde à aceitação de uma Covid-19 triplicada em caráter permanente, e todo mundo acha que está bom, que está satisfatório e que as coisas podem continuar assim. Esse aqui é de 2015 e trata também desses assuntos aí. As 7 Exato. pragas. É as 7 pragas do Brasil moderno. 2015, com prefácio de Carlos Aires Brito. A maior praga do Brasil é essa sociedade de castas, né? Completamente. Tem tudo isso que não A tem Índia, nada. pelo menos, tem a vantagem de assumir-se, né? A Índia se assume logo, né? E aqui não, a gente tem de fato uma sociedade de castas, tudo trabalhando na base do faz de conta, né? Na base do faz de conta. E tanto que e até o mapa eleitoral do Brasil mostra isso, né? Mostra que há determinadas áreas em que a manutenção da ignorância passou a ser uma política de Estado, né? Para a dominação perversa. O Brasil, portanto, países como o Brasil ficam sempre à mercê do populismo da direita e da esquerda, ambos igualmente nefastos. Esse aqui é do ano de 2018, ano da eleição. Mas você tratou de um tema muito próprio seu, né? O seu amado estado da Bahia. Esse aí de fato, a É um governar um plano de Estado. governo para a Bahia. Isso é Governar um para Estado esperar o corresponde. Joaci ser candidato a governador. Não, eu já tinha passado essa disposição. Mas, de fato, governar o Estado deveria ser uma coisa que todo político deveria saber. As pessoas ficam achando que governar o Estado é uma coisa. Não, é uma coisa relativamente simples, né? A integridade vindo em primeiro lugar. Entendeu? Me lembro que Orlando Gomes me dizia, na avaliação que ele fizera, que o primeiro atributo do verdadeiro estadista é a honradez. Porque quando ele é honrado, mesmo não sendo muito inteligente, ou não tendo grande saber, a sua honradez, a sua honestidade levam-o a reconhecer as suas limitações e, a partir daí, ele vai em busca de pessoas melhores do que ele próprio, como foi o caso do Dutra, né? Que era um homem muito esperto, aquele mato-grossense, mas era um homem muito direito. E quando alguém propunha alguma coisa a ele, ele só fazia aquilo. Está aqui no livrinho, está no livrinho, que era a Constituição, que era o guia para ele. Ele estava dentro das 4 linhas da Constituição, né? Portanto, o livro. Agora, o Joaci está dando um show de erudição, de conhecimento da ciência política, de tudo isso no seu livro novo. Esse é o livro novo do Joaci, editado pela Top Books, do Zé Mário Pereira e da Cris Ajus, lá no Rio. E esse livro eu tenho a honra, né, de ter escrito a zureia dele. Né? Nessa zureia, Joaci sabe muito bem, e o leitor vai saber, quando abrir o livro pela primeira vez, se fizer assim, né? Eu já começo dizendo o seguinte: isso aqui é um compêndio, isso aqui é um vademécum, isso aqui é quase um lunário perpétuo lá do sertão das origens do Joaci. Mas ele tem uma revelação assustadora que ninguém no mundo, além desse baiano, constatou. É quando ele descreve a transferência do fascismo de Mussolini para o comunismo de Lenin, Trotsky, Stalin, na maior população do mundo, a China. E ele mostra com muita clareza
com muita simplicidade, mas com muita profundidade teórica, uma coisa que está sendo confirmada agora, né? É que Xi Jinping não é um governante comunista. Já se falava que a economia da China não é comunista, é capitalista, mas não é capitalista, não. A China é, diz Joaci Goy no livro, a ser lançado no Rio de Janeiro, no dia 28, 2 dias antes da eleição, e depois ele vai explicar por que antes da eleição. Mas é um caso claro de fascismo, fascismo italiano, o fascismo de Benito Mussolini. Como é que você chegou a essa luminosa descoberta, Joaci Góes? Olha, você vê, estudando a história, eu cheguei à conclusão que até a Revolução Americana do século XVIII, todos os governos de todas as civilizações foram fascistas. Apenas não havia esse nome. Eu não encontrei nenhuma exceção em nenhuma civilização, inclusive na Grécia de Péricles. Aquelas experiências democráticas de Péricles muito importantes, muito valiosas, mas eram apenas acidentes pequenos, sem grande expressão, para fugir ao fascismo que ali dominava, que culminou até com a morte de Sócrates, como todos nós conhecemos. Portanto, o que Mussolini fez foi apenas dar o nome, né? Usou uma palavra do latim, de origem etrusca, para dizer que muitas varas isoladamente frágeis, uma vez amarradas num feixe, fascismo significa feixe. Eles são fortes. E, a partir daí, ele que foi inicialmente comunista, Mussolini, mas ele mudou para essa nova ideia, o fascismo, até porque, na sua origem, o fascismo era considerado por muitos cientistas como um movimento de esquerda. Tanto que ainda hoje há trabalhos com esse nome, fascismo de esquerda. Bom, e aí veio o fascismo, que na Alemanha tomou o nome de nazismo, que resultou no Holocausto, e em face disso, o que é que aconteceu? Fascismo virou um xingamento. É um xingamento fascismo, né? Então, isso impede. Agora há movimentos de intelectuais, etc., querendo restaurar o verdadeiro significado, para dizer que, do mesmo jeito que o socialismo, que o capitalismo ou a democracia, né, e o fascismo são sistemas de governo que você não pode ignorar. Como é que você vai ignorar? O sistema que, por mais tempo, dominou, talvez, eu fiz as contas, 98% da história foi fascista, do período histórico, né, para cá, que é o que se conhece mais de 10 mil anos para cá, os governos foram fascistas. E a outra coisa interessante, como você destacou, até agora, pelo menos, todo regime comunista ele termina migrando para o fascismo, como aconteceu com a União Soviética, que hoje é um governo fascista, com Putin, e está acontecendo com a China, que de comunista só tem o discurso. A China é um governo fascista, entendeu? Com todas as características do fascismo, sem tirar nem pôr. Assim, eu tenho uma filha que mora em Milão. Agora, onde? Milão, na Itália. E ela Ah, me mandou um texto uma vez do Antônio Scurati, na fila do pão. Era um texto sobre a pandemia, os velhinhos na fila do pão. E me falou de um romance dele. Eu comprei a primeira tradução do romance, é M, de Mussolini, O Nome do Século. É um romance de 600 páginas. E o primeiro volume, são 3 volumes, é uma trilogia. O primeiro volume tem 600 páginas. O Joaci já bateu. Esse livro aqui, Esquerdas e Direitas, né? A superioridade da sociedade aberta, tem 815 páginas. No dia que eu escrevi 815 páginas, eu me aposento. Porque, pelo amor de Deus, que esforço. Pois bem, Scurati faz uma descrição romanesca, mais histórica, toda realista, da peripécia do M, que é o Mussolini, que era, como você lembrou, diretor de um jornal de esquerda na Itália do começo do século, da Primeira Guerra, e que se transformou num ditador, Duce, o comandante, um ditador fascista. E nós temos
E eu li essas 600 páginas, depois li mais 600, que era o segundo volume da trilogia. Era M, o Homem do Século, o Nome do Século, e depois M, o Homem da Providência, que era mostrando a sobrevivência de Mussolini a vários atentados. Né? E eu achei muito similar à realidade vivida no Brasil desde que Jair Bolsonaro se elegeu presidente da República legitimamente, assim como Mussolini deu um autogolpe, ele era primeiro-ministro. O Bolsonaro disse que não existe autogolpe, ele era primeiro-ministro, deu um autogolpe parlamentar e se transformou no Dutti. Eu queria saber se você também vê alguma semelhança no, digamos, primeiro governo Bolsonaro, que pode vir a haver aí um segundo, né? Com essa construção fascista do Mussolini. O temperamento do presidente é, naturalmente, um temperamento voluntarioso e é um temperamento autocrático. Agora, de qualquer maneira, a força da democracia, a beleza da democracia que nós estamos tendo no Brasil, como, aliás, o meu e nosso querido amigo comum, Aires Brito, que é o maior apologista dessa Constituição, e que eu tive a honra de ser constituinte, mas você veja que as instituições estão funcionando, independentemente do voluntarismo, seja lá de quem for. Então, a grande marca da democracia ou da sociedade aberta é essa. Ela tem estrutura para aguentar os arroubos temperamentais de quem quer que seja. Isso é que é grande da democracia. Portanto, o presidente ele poderia ou gostaria de ser, quem sabe, um chefe de Estado isolado, um ditador, etc., mas ele não conseguirá porque existe o arcabouço da Constituição. As nossas Forças Armadas são absolutamente democráticas e a democracia está funcionando com as dificuldades naturais da democracia, porque perfeito mesmo só tem regime totalitário. É a paz do cemitério. Né? Você que conhece tanto isso. Verifique que paz no Brasil completa só tivemos no governo de Vargas, que foi o único governo totalitário que tivemos no Brasil. Porque o golpe de 64 ele não foi totalitário, ele foi autoritário, porque havia instituições trabalhando, Tribunal Militar, o Congresso estava trabalhando, o Judiciário, etc, etc. Mas, no tempo de Getúlio Vargas, ninguém nem piava nem miava. Nós não éramos nascidos, nem eu nem você, mas de ler, de conhecer, nós sabemos disso. E você vê o caso de Cuba. É uma tragédia a realidade de Cuba. E como foi a realidade da Rússia, de Joseph Stalin, né? Onde, no silêncio do seu predomínio, ele matou 59 milhões de pessoas. E Mao Tse-tung matou 68 milhões de pessoas. Percebeu? E aqui não, na democracia, o que o cara faz, tudo é alardeado, e aí temos eleição, e doe quem doer. Quem obtiver mais votos é este que vai governar. Porque essa é a vontade do povo brasileiro. Mas nós temos assim, eu concordo com você, acho que realmente a superioridade da sociedade aberta é evidente, mas temos alguns lampejos ditatoriais, inclusive em poderes que não podiam ter, como agora, por exemplo, vimos a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, de proibir o Lula, candidato da oposição de esquerda ao governo de direita de Bolsonaro, usar uma frase que o próprio Bolsonaro fez numa infelicidade brutal e que pode ser capaz de derrotá-lo, que é a frase que ele disse que teria tido um clima com uma menina de 14 anos. Acho que a interferência da justiça nessa divulgação da chamada propaganda eleitoral gratuita é uma interferência censória e me lembra muito a ditadura militar, como algumas outras coisas que o Bolsonaro, que é inimigo teórico, pelo menos, do Alexandre de Moraes, tentou, mas nem sempre conseguiu. O que é que você acha disso? Eu me lembro que, na última vez que eu conversei com você, eu lhe dizia o seguinte: se o presidente tivesse uma crise permanente vocal, ele poderia hoje, quem sabe, estar nadando de braçada com 70%. O presidente é o maior adversário dele próprio. Né? Ele é o maior gerador
de crise para si mesmo. Eu costumo dizer que ele é o maior, ele numa partida de futebol, ele quer ser o único artilheiro. Ele tem que fazer os gols a favor do seu time e gol contra também. Aqui na Bahia, alguns já o chamam de sapatão, mas vou explicar o que é. Sapatão era um jogador do Bahia, era um back, e era um excelente líder no campo. Mas no ano ele fez 7 gols contra. 7. Foi um recorde mundial. Foi um dos grandes artilheiros aqui na Bahia, naquele campeonato. Então, o presidente da República, ele pede, aliás, eu estou vendo, ele está reconhecendo, porque ele está pedindo perdão às pessoas. De fato, ele tem uma capacidade de proferir impropriedades, levando-se ao cometimento de um erro que Aristóteles já advertia no quarto século antes de Cristo. Quer dizer, a ligação estreita que há entre forma e conteúdo na percepção das coisas. Para o ser humano, forma e conteúdo formam os dois juntos um todo homogêneo. Portanto, o presidente é, sem dúvida alguma, um grande proferidor de impropriedades. E é por isso mesmo que ele está aí na balança, né, vendo a perspectiva de perder ou de ganhar por muito pouco. Mas e a decisão do Alexandre de Moraes? Hein? E a censura do Alexandre de Moraes? E agora, por outro lado, se Alexandre de Moraes deu o voto em favor dele, aí a única coisa que a gente tem que reconhecer é que esse voto tem que ser considerado o mais insuspeito da face da Terra. Porque se há uma inimizade, na minha opinião, inconciliável, é a entre esses dois cidadãos. Eu acho que ali não há diálogo possível, né? Portanto, eu não conheço o contexto como estava lá, mas acho que o ministro Alexandre de Moraes é o mais insuspeito dos juízes para ter proferido essa decisão. Mas é uma decisão censória. A superioridade da sociedade aberta se confirmará no dia 30? Ou melhor, a gente essa se confirma no dia 30? Eu acho que a sociedade aberta, no Brasil, na minha opinião, não dependerá da eleição de um ou de outro. Porque do mesmo jeito que Bolsonaro tem lampejos autoritários, Lula também os tem. A disposição do Lula é antiga de regulamentar os meios de comunicação. Isso todo mundo conhece. Por isso que eu votei no Ciro Gomes no primeiro turno. E tinha a esperança que a sociedade brasileira tivesse alcançado o juízo. E até examinei os outros candidatos. Achei o Felipe Dávila um bom candidato. Achei a senadora Soraya uma boa candidata. A Simone Tebet uma boa candidata. Mas parece que resolveram transformar isso aqui numa briga de galo. O Brasil numa briga de rinha de galo. Né? O galo de lá de fulano, o galo de cá, cicrano. E isso não é bom para a sociedade. Aliás, como você sabe, José Demetri, no século XVIII, disse uma coisa que se encaixa à perfeição aqui no Brasil. Cada povo tem o governo que merece. Portanto, o que vier das urnas, seja Lula, seja Bolsonaro, é isso que o povo brasileiro merece. Mas nós temos uma peculiaridade criada pelo Fernando Henrique, que é essa possibilidade de reeleição permanente, o que eu acho que criou o presidente perpétuo. Né? O presidente perpétuo, porque agora Lula e Bolsonaro, enquanto Deus permitir que eles vivam, poderão ser eternamente vencedor e derrotado numa eleição presidencial, uma vez que não há uma possibilidade de se limitar o número de reeleições, como acontece, por exemplo, no inspirador da reeleição, que é a República Americana. Você concorda que eu acho que o ideal seria a gente ter um mandato de 5 anos sem reeleição. É isso aí. O nosso tempo já acabou. A gente poderia passar. Olha só o que tem de assunto aqui. Olha aqui o que tem de assunto. Mas acabou o tempo e eu quero agradecer muito a presença do meu amigo Joaci Góes, advogado, no nosso Dois Dedos de Prosa. E queria até dizer que ele encontrou um fecho de ouro para dar uma afirmação que era
que é magnífica, que é a seguinte: seja qual for o presidente, ele não vai tirar a oportunidade do Brasil viver a superioridade da sociedade aberta. Só que eu vou lhe contar, essa superioridade tem sido muito desafiada, como você mesmo disse, Jaci. 90% da história da humanidade é de governos fascistas, não é de governo democrata. É verdade, é verdade. E ainda tenho, só para terminar, Neumann, uma observação que é da minha exclusiva responsabilidade, não li em canto nenhum, mas eu peço a você que examine, faça uma reflexão e depois me responda. Levando-se em conta o que os países possuem como riquezas naturais, a conclusão a que eu cheguei é que o Brasil é o país de pior desempenho no mundo, do mesmo modo que Israel, levando em conta a sua pobreza, é o país de maior desempenho do mundo. E, para concluir a minha parte, fazer um agradecimento público à generosidade da orelha que você escreveu no meu livro, já antecipando que eu vou ouvir muitas vezes o que eu já ouvi de alguém que leu. Eu disse, olha, o problema aqui é o seguinte, o seu livro não li ainda, não vou ver, agora já a orelha é de grande qualidade. Eu acho que as pessoas, no final das contas, vão ficar muito mais satisfeitas com a orelha do que com o conteúdo do livro. Entendeu? É mentira! Mentira, não acredito nisso, não é mentira. Mente mais do que o Lula e o Bolsonaro juntos. Mentira. Obrigado, Jaci. Muito obrigado. Forte, você amigo. brilhou como sempre. Forte. Parabéns. Obrigado. Parabéns pelo grande livro. Pelos grandes livros. Obrigado, amigo. Recomendações à nossa historiadora de saias, nosso Heródoto Isabel, e ao rei Arthur. Obrigado, muito obrigado. Dona Lídice e os nossos filhotes aí também, tá? Abraço grande. Um abraço.